Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Boa tarde, David, Lucilma, Ceci, Clarice, Aparecida, Kelly. Boa tarde. Que Jesus possa estar abençoando a vida de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cleusa Menezes, Aparecida Maria Alves Almeida, Deus abençoe. Sidney, boa tarde. Boa tarde, Vânia Souza, Carlos Alberto Cardoso, Deus os abençoe. Edilva, Jucilma, Maria Reis, boa tarde. Boa tarde, Paulo Vitor. Me fala como que tá o som. O som tá bom? Como que tá o som? Boa tarde, Elaine, Ceci Silva. Deus abençoe poderosamente. Boa tarde, Alessandra Reis. Daqui a pouco vamos iniciar. Espera mais um pouquinho, né? Tá bom, né, David? Deus abençoe. David, não. Por favor, coloca o teu nome aí, que eu quero falar seu nome certinho. Boa tarde, Vânia Souza. Boa tarde, Sirlene. Deus vai acalmar nossa tempestade, em nome de Jesus. Boa tarde, Lucélia. Deus abençoe, filha, em nome de Jesus. Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, Élida. Boa tarde, Maria Badia. Queridos irmãos, é com alegria, crendo na misericórdia desse Deus maravilhoso, não é isso, Mateus, Andréia, que nós vamos partilhar hoje uma catequese muito profunda. Filhos e filhas, nós precisamos conhecer a doutrina que nós seguimos. Precisamos conhecer as doutrinas perigosas que nos afasta desse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Ô Aline Cristina, bom dia, minha amada irmã. Quanto tempo, né, filha? Deus abençoe, estou rezando por você, viu? Jesus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família, seu marido, seu filho, a sua filha. Tanto a Aline como a Daiane. Olha o tema, você está vendo aí, ó. O tema nós estamos pegando em uma proposta que São Paulo fez à comunidade de Corintos. Não quero que tenhais comunhão com os demônios. O tema é pesado. O tema é muito pesado. Nós precisamos conhecer a fundo sobre as falsas doutrinas. Olha, filhos,
A palavra de Deus fala assim que a bênção de Deus, ela alcança a 1000ª geração. Então, o que eu quero dizer para você? Se você fazer o bem, 1000 gerações suas para frente vão gozar e se alegrar e comungar deste bem. Mas se você pratica o mal é maldição. Se você pratica alguma coisa destraviando de Deus, a palavra de Deus fala que a maldição atinge até a 3ª geração. Então tudo que nós cometemos de errado, agora aqui nossos filhos, netos, bisnetos e até tataranetos, infelizmente, também experimentarão desta maldição. Sabe, filhos e filhas, é um tema muito complicado, mas eu estou pegando dentro da direção da Igreja Católica com o livro do Padre Jonas, Sim, Sim, Não, Não. É um livro muito polêmico, onde foi até aberto inquérito e processo contra este livro, mas a palavra de Deus venceu mais uma vez, porque este livro é para catequizar católicos. E aqui nós vamos tratar, sabe, de um assunto, de uma palavra de ordem de São Paulo Apóstolo. É muito forte esse tema, mas é propício, porque quando Paulo pronunciou essa verdade, não tenhais comunhão com os demônios, ele estava observando certas manias e certos gestos de busca que a própria pessoa da comunidade cristã estava buscando fora. Então São Paulo olhou para aquilo e disse: não podemos ter comunhão com Deus e com os demônios. Filhos, é uma proibição. Sabe, São Paulo dá uma proibição para nós. Ele começa, sabe, até comparando naquela noite lá que Jesus abençoou o pão, abençoou o cálice. Olha o que fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17. O cálice de bênção que benzemos não é comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Então nós não podemos comungar de uma fé cristã com as fé pagã. E nós vamos tratar muito deste assunto daqui para frente. Eu queria que você ficasse, que você tenha paciência, porque vai esclarecer muita dúvida que você tem sobre a fé. Quando São Paulo ousadamente ele vai dizer aos cristãos de Coríntios, e também está dizendo a nós no tempo de hoje, que assim como entramos em comunhão profunda com Cristo quando comungamos a Eucaristia, sabe, a comunhão na Santa Missa, nós também oferecemos um sacrifício a Deus. Mas São Paulo diz também que oferecemos sacrifício aos ídolos quando nós vamos participar de certos cultos que não é cristão. Nós temos que descobrir o que está por trás disso, o que se esconde por trás disso. Toda a fé que não professa o cristianismo, nós temos que ficar muito atento de onde vem a origem deste culto. E São Paulo continua dizendo a nós: as coisas que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Quando nós estamos na celebração da Santa Missa, somos católicos. Todo mundo aqui é católico? Quem é católico se identifique dizendo: eu sou católico.
Porque quando nós participamos da mesa eucarística na hora da celebração, nós estamos participando da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Mas quando nós vamos ao Espiritismo, quando nós vamos às religiões afros, quando nós vamos a certas seitas, a benzimentos, nós estamos participando, filhos e filhas, da mesa dos demônios. Quem está dizendo isso é um padre, não é um leigo. Olha, filho, São Paulo nos apresenta uma verdade de capital importância. Aquele que participa do sacrifício de Jesus Cristo entra em íntima comunhão com Jesus. Naquele momento que você recebe a Eucaristia, você está entrando em intimidade profunda com Jesus. Ali você está sendo um com Jesus e Jesus sendo um com você. Nós estamos fazendo intimidade com o corpo de Cristo. Igualmente aqueles que estão participando do sacrifício oferecido aos ídolos, sabendo ou não, olha a condição. Quantas vezes nós fomos ao Espiritismo, nós fomos aos benzedores, sem saber que aquilo era errado, sem saber que não podia fazer aquilo. E São Paulo, e o padre nos orienta, aliás, o padre Jonas nos orienta, sabendo ou não, acabam entrando em comunhão com os ídolos. Porque como os apóstolos afirma, os ídolos na verdade nada são mais do que os próprios demônios. Ali, filhos e filhas, eu quero que você ouça bem, não vamos discriminar crença nenhuma. Nós estamos falando para nós que somos católicos, amém? Se você concorda comigo, você diga amém. Estou falando para católicos autênticos, amém? Então, quando a gente adere a fábulas humanas, a crendices humanas, a ceiticismo, sabe? Quando a gente vai aderindo ao sincretismo, onde a gente concorda que onde fala de Deus é bom, tudo fala de Deus, é o mesmo Deus, nós estamos discordando da palavra de Jesus. Porque São Paulo fala que quando nós praticamos certos cultos, nós não estamos prestando culto ao verdadeiro Deus, mas aos demônios. 1 Coríntios 20, 10, 20 diz assim: as coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas aos demônios. Dinheiro. Quantas vezes nós pagamos para ler a mão, para ler a sorte, pagamos para benzer a nossa casa, benzer a fazenda, para nos benzer para arrumar trabalho, benzer para bater carta. Esse dinheiro foi oferenda ao demônio, foi oferecida ao demônio. E aqui o padre diz, quando São Paulo declara isso, ele está declarando em nome de Jesus. E isto é muito bíblico. Portanto, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, preste atenção neste ensino de agora, naquilo que nós vamos estudar. Filhos e filhas, Cristo morreu para nos dar a liberdade. Nós não podemos voltar a ser escravos. Amados, na verdade, São Paulo declara, e isso é bíblico, portanto, é de fé, que por trás dos ídolos, quem se esconde são os demônios. Eles usam desses disfarces. Que disfarces são esses, filhos? Disfarces. Mãe de santo, pai de santo, o guia espírito, aquele que recebe o espírito, como Caboclo, Preto Velho, Maria Padilha, Pomba Gira, todos os nomes que são ditos sobre os terreiros, sobre as crenças dessas religiões, não são intercessores, são demônios. E cada demônio desse que é invocado sobre você, sobre mim, infelizmente pode nos causar muito mal. Muito, mas muito mal. Filhos e filhas,
eu quero puxar aqui para vocês sobre contaminação espiritual. Contaminação espiritual. Nós precisamos conhecer o que é contaminação espiritual. Precisamos ficar atentos sobre contaminação espiritual. Sabe, para entender um pouco mais, vamos direto ao significado da palavra contaminação. Significa esta palavra, contaminação, derivada do latim contamination, e se refere à ação de contaminar. Podemos dizer que faz referência a uma ação nociva de alterar as condições normais de uma coisa que, por agentes químicos ou físicos, uma forma de corromper em sua originalidade determinada a matéria, trazendo para o lado espiritual. Nos tira do original, nos tiram da bênção e nos coloca na maldição. Tira a graça e coloca a desgraça. Você está entendendo? Filho, a palavra corromper, o que chamamos de contaminação, é corromper o nosso espírito, tirar ele do estado de santidade e colocar no estado de doença, de escravidão. Queridos e queridas, precisamos ficar muito atentos sobre o que significa essas contaminações. Nós não podemos brincar com tais coisas, de forma alguma. Nós não podemos receber nenhum passe espírita. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso, filhos. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso. Filhos, São Paulo nos diz assim: é uma verdadeira escravidão que esses espíritos malignos exercem sobre todos que vão a certos lugares. E nós vamos dizer quais lugares. O demônio os mantém debaixo de um pesado jugo, sob a aparência de uma total liberdade. Ele traz a mais dura escravidão. Olha, traz dores no corpo, dores na coluna, dores no ombro, dores na cabeça contínua, coluna travada, perde a força das pernas. Por outro lado, filhos, os demônios se escondem por trás dos ídolos. Quem são os ídolos? Aqueles que te falei. Porque a mais louca pretensão do maligno é ser idolatrado como Deus. Por isso, os demônios exigem que os pagãos lhe oferecem sacrifício e os cultuem com os mais estranhos rituais. Agora nós vamos partir para o lado pesado. Você já passou em certas encruzilhadas onde você vê galinha morta, garrafa de cachaça, farofa, frango, carne assada, retratos. Por outro lado, pessoas direcionadas pelo demônio pegam fotos, nome, costura na boca de sapo, coloca no sal grosso, enterra na terra de cemitério. Tudo isso, filho, são cultos demoníacos. Porque a palavra de Deus fala que a luz não se mistura com as trevas. Não existe quem faz o bem e quem faz o mal. Quem faz o mal, faz o mal. Quem faz o bem, faz o bem. No mesmo lugar que faz o mal, nunca fará o bem. E no mesmo lugar que faz o bem, nunca fará o mal. Por isso quem faz oração para desmanchar namoro, oração para desfazer casamento, é força demoníaca. A essas pessoas nós nunca podemos nem sequer pedir uma oração. Filhos, vamos lá. Juntamente como São Paulo nos declara, as coisas que os pagãos sacrificam, sacrifica a quem? Aos demônios. As galinhas, sangue. Lembro muito bem quando eu participei
de um culto satânico em um terreiro, sangue, cachaça, galinhas. Muitos são obrigados a beber o sangue do animal para fazer um pacto de sangue. E até mesmo nossos ancestrais lá no passado, inconscientemente até fizeram isso inconscientemente. Pode ser que eles fizeram isso sem saber a armadilha que eles estavam caindo. Diante disso, ele pode lhe dar uma ordem clara e definitiva. Quem? Dá-nos essa ordem clara e definitiva para não cometer o que os nossos antepassados cometeu ou até mesmo que nós, a nossa ignorância, cometemos. A palavra de Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Eu vou frisar muito essas palavras hoje, porque a nossa casa está uma bagunça. Só maldição, porta de trabalho fechado, porta de saúde fechado, porta financeira fechado, briga, divisão, separação de casais um atrás do outro. Você já observou que dentro da família poucos conseguem permanecer casados? A maioria se separaram? Maldição, contaminação. Como consequência dessa palavra de ordem afirma, lá em 1 Coríntios 21, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem é católico não pode participar da mesa dos demônios. Vamos lá para as mesas dos demônios. Tem canetinha? Anote, olha. Espiritismo, candomblé. Vamos mais. Horóscopo, leitura de mão, leitura de carta, adivinhação de futuro, búzios, todo tipo de magia. Nada disso, isso é mesa diabólica. Eu vou falar muitas coisas que muitos não vão concordar comigo e às vezes até vai parar de me seguir. Mas é importantíssimo, filho. Preste bem atenção, é importantíssimo. Com base em tudo isso, São Paulo nos declara: podemos, sem medo, afirmar que algo bem semelhante acontece hoje. Se eu for perguntar para vocês, vocês acreditam em reencarnação? Muitos católicos dizem que acreditam. Eu queria que o corajoso se manifestasse e até me dizer se eu tenho um pouco de dúvida, Valério, sobre isso, sobre reencarnação. Reencarna ou não reencarna? Nós vamos aprender tudo sobre isto. O demônio diz muito sobre reencarnação. Ele não tem nada de criativo, o demônio. Ele usa o mesmo disfarce, amados. Desde a origem ele usa o mesmo disfarce. Contestar Deus. Deus fala de ressurreição, Satanás fala de reencarnação. E nós vamos aprender daqui a pouco porque que o espiritismo e o catolicismo não podem se misturar. É como água e óleo. Água e óleo não se misturam. Filhos, a prática do espiritismo, a prática da umbanda, do candomblé ou de outras formas de espiritismo, todas essas formas de espiritismo têm em comum a consulta aos espíritos e a reencarnação. Queridos, preste muito bem atenção. Todos pregam a reencarnação. Quem prega a reencarnação não acredita que Jesus é Deus. Não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Quem acredita em reencarnação anula a ressurreição de Jesus Cristo. E o católico que anula a ressurreição de Jesus Cristo, ele está comungando com os demônios. Quem acredita em reencarnação duvida da ressurreição. Quem comunga da reencarnação
não comunga com a ressurreição. Sabe? Olha como David, a nossa irmã está dizendo: eu não acredito em encarnação nem inferno após a morte, pois tenho para que o inferno é aqui na terra. Filha, é bom você dizer isto. Quando Jesus conta as parábolas, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. É semelhante aqui. Quando Jesus ele faz a comparação do céu com o natural, com a terra, tanto o céu como o inferno começa aqui. O que nós plantamos aqui, nós vamos colher na eternidade. Aquele que for bom, aquele que tem fé em Jesus Cristo, que professa Jesus Cristo como seu Senhor, que pratica a caridade, que pratica o amor, a misericórdia, o perdão, ele está plantando o reino dos céus aqui, para colher na eternidade. Tudo que nós vivemos aqui, nós vamos viver na eternidade. Se nós plantamos ódio, maldição, rancor, intrigas, brigas, se nós plantamos mal, nós vamos com consequência viver uma vida separada de Deus. Porque uma vez quem pratica o mal que está separado de Deus, na vida futura, que é a vida que nós estamos esperando, a glória eterna, também vai estar na ausência de Deus. Então o céu começa aqui e o inferno começa aqui. Não é aqui. Tudo começa aqui. Todas as nossas práticas vai definir futuramente o que nós vamos gozar de alegria ou de tristeza. Tanto é que a palavra fala da primeira morte e da segunda morte. Qual que é a primeira morte? A primeira morte é quando a nossa alma abandona a matéria, o corpo. Nós morremos para este mundo. E a segunda morte é quando a alma, por ter abandonado Deus aqui neste mundo, essa alma vai se separar de Deus eternamente. O que é o inferno, filho? O inferno é a ausência de Deus. E aonde não tem Deus só tem morte, desgraça, traição, maldição, dor. Por isso Jesus Cristo diz que lá no inferno há choro e ranger de dente, porque a ausência de Deus total. Quero que vocês compreendam isso. É por isso que Jesus diz assim: sereis meus amigos se cumprir tudo o que eu vos disser. Porque se nós cumprir tudo o que Jesus diz, vivendo aqui a palavra do Senhor, nós estamos preparando a nossa alma para encontrar com Ele e desfrutar com Ele desta ressurreição. Porque ninguém mais volta para cá. Ninguém morre e volta para cá. E se você quiser anotar nisso aí, a palavra de Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim, uma só vez o homem nasce e morre, e logo vem o juízo. Então ninguém volta. A gente respeita aquilo que você acredita, mas é preciso, como aquele que quer aderir à fé a Jesus Cristo, acreditar que existe o inferno e que existe o céu. Quantas vezes a palavra inferno é citado pela própria boca de Jesus? O lugar de choro e ranger de dente. O próprio Jesus sendo Deus, foi o que mais falou sobre a realidade do inferno. E quem sai e abandona os ensinamentos de Deus. Filhos, filhas, vamos mais para frente. Eu quero pegar com vocês uma parte da igreja, do catecismo da igreja. O catecismo da igreja, lá no parágrafo 2016, 2017, diz assim: todas as formas de adivinhação,
hão de ser rejeitada. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios, de sortes, de fenômeno de visão, o recurso de médiums esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens ao mesmo tempo, que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que a unidade e ao amor e ao temor devemos dar exclusivamente a Deus. Quando nós praticamos o culto a essas entidades, buscamos adivinhar o futuro, nós estamos tirando Deus do centro. Estamos colocando essas coisas no lugar de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim que só o futuro pertence a Deus. Eu quero tocar em uma parte muito fundamental com vocês. E eu quero pegar agora, amados, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que vocês compreendam. Olha, a doutrina da igreja a respeito de tudo que eu disse para vocês sobre todo tipo de espiritismo, porque existe espiritismo mesa branca, mesa preta, mesa roxa, todo tipo de espiritismo. Já no decreto da Santa Sé do ano de 1917, a própria igreja nos diz: é ilícito assistir às sessões espíritas, elas realizadas ou não com auxílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quais forem estas sessões, mesmo que aparentemente simulem benefício, honestidade ou piedade. Quer interrogamos almas ou espírito, ouvindo-lhe as respostas, quer assistindo a elas com pretextos tácitos ou expresso de não querer ter qualquer relação com o espírito maligno. Quero revelar algo surpreendente. Nenhuma pessoa que morreu volta para deixar a mensagem. Nenhuma pessoa que morreu volta para deixar mensagem. Valério, mas as mensagens que Chico Xavier escrevia, não quero entrar fundo no espiritismo, mas eu quero fazer o conhecimento a você. Valério, mas eu fui em lugar e lá o médium recebeu o espírito do meu pai, falou tudo o que aconteceu conosco. Falou do meu passado, coisas que só eu sei. Filhos e filhas, o demônio, ele é astuto. Tem muitas coisas que aconteceu na nossa vida, no nosso passado, na vida dos nossos pais, até mesmo da forma que morreu. Se ficou devendo perdão a alguém, quem projetou aquilo naquele momento foi o próprio demônio, por isso que ele sabe. O demônio, ele vem disfarçado, ele usa até a mesma voz, ele vem até na aparência da pessoa que morreu. A palavra de Deus fala que ele se transfigura, ele se traveste até de anjo de luz, quanto mais de uma pessoa que morreu. Valério, mas eu fui em certo lugar, isso foi uma irmã comungando comigo. Eu fui num certo lugar, Valério, porque o meu irmão estava sumido há mais de mês. E fui neste lugar e a pessoa que recebeu o espírito disse que meu irmão estava numa cidade, numa praça, com tal roupa. E lá eu fui e ele estava lá mesmo. O que você me diz, Valério? Minha irmã, o seu irmão estava aberto para Deus? Eu respondi para ela. Seu irmão, ele era adepto ao Evangelho? Ele acreditava em Deus, em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo ou em outras coisas? Não, ele não era adepto, não. Ele nem tem fé, minha irmã. Lógico,
O espírito que baixou nessa pessoa é o mesmo espírito que levou o seu irmão para lá. Sabe como que se chama esse espírito? Demônio. É por isso que o demônio sabe onde ele está, porque foi o demônio que colocou ele lá. Muitas coisas, filhos, o demônio tenta nos enganar disfarçadamente. É um assunto muito pesado que eu quero falar com vocês neste momento. Eu quero partir para a Bíblia neste momento. A igreja de ontem é a mesma igreja de hoje. Sabe? Só poderia a igreja declarar sim porque é coerente com a palavra de Deus, divinamente revelada a nós e apresentada pela Bíblia. Levítico, você tem papel? Caneta? Anote. Levítico 19. Levítico 19, 31. Olha o que a palavra de Deus diz. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A palavra de Deus está dizendo que quem vai é contaminado. Eu fui lá só de curiosidade, Valério, mas está contaminado. O que essa contaminação traz? Doença espiritual, perseguição espiritual. Filhos, a ordem de Deus é clara para nós. Não vos dirijais aos espíritas, não os consulteis. Todas as vezes eu quero bater no mesmo assunto. E aqui nós vamos falar muito sobre isso, filhos. Muito sobre isso. Sobre os espíritos, sobre oferendas espíritas, sobre crença que nós colocamos em objetos, pé de coelho, trevo de 4 folhas, as figas. Sabe o que é figa? Figa é quando a gente cruza o dedo, quando a gente está mentindo. Figas. Você sabia que essa figa aqui era usada pelo povo romano, pelo povo grego? E sempre usava como símbolo do aparelho genital da mulher, do órgão genital da mulher, que é o clitóris, para profanar o corpo da mulher. Sempre quando alguém está fazendo assim, você vê esse sinal, eu peço perdão a Deus, é para mostrar para você, esse sinal é pecado. Este sinal para mentir é pecado, são figas. Figas. Filhos, a palavra de Deus está dizendo, além de tudo, o Senhor apresenta suas credenciais. Ele tem o direito de ordenar e proibir. Eu sou o teu Deus. Ou você tem outro Deus? Eu quero perguntar para você, você acredita na palavra de Deus? Ou você acredita em fábulas humanas? Em invenção humanas? Porque o demônio aproveita das invenções humanas para fazer ali o seu templo, para ali ser prestado culto a ele. Na autoridade do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo de Pai, que é o próprio Deus, ele pode insistir na sequência do livro de Levítico. Levítico 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas ou os adivinhos para fornicar, meu Deus, essa palavra é tão dura. Fornicar é ter relação, é como se estiver tendo relação sexual com o demônio. Fornicar com eles. Voltarei meu rosto contra este homem e cortarei do meio do seu povo. Meu Deus, a maior maldição é Deus voltar a face dele contra uma pessoa. Você concorda comigo? A maior maldição. Você que está no... Crislane, seu nome que está no Facebook, no Facebook do David Fernandes, é Crislane. Filha, você é uma escolhida de Deus. Ele colocou você no meio do povo dele. Essas 40 pessoas que agora estão ouvindo esta catequese faz parte do povo de Deus.
E vocês estão ouvindo, estão acolhendo. O espiritismo é algo muito perigoso, Valério, mas eles são tão caridosos. Mas a troco de quê? Filho, eu quero dizer para você o seguinte: no espiritismo, Jesus não é Deus, é um espírito iluminado. Pode ser Deus o espírito iluminado ou Deus é Deus? Ou ele é Deus ou não é nada. Ele é Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E lá, filho, eles fazem caridade para se salvar. Quem salva não é mais Jesus, é a caridade. Sabe? Quanto mais caridoso ele for, mais Deus, o Deus deles, dá a oportunidade de eles nascerem de novo. E se eles próprios, por sua caridade, ir se aperfeiçoando. Quem aperfeiçoa não é o Espírito Santo mais, mas são as obras de caridade. Está indo contra a Bíblia. É por isso que eles fazem caridade, não porque eles são assim, tão caridosos, mas é para cumprir um preceito. Se eu for caridoso, eu vou me reencarnar, e em cada reencarnação vou me aperfeiçoando, até eu me tornar um espírito elevado. Você está entendendo? Não existe espírito elevado. Existe a alma que foi salva e está diante de Deus. É por isso que Deus volta a face dele. Porque a própria pessoa tem o poder de se salvar. Se eu sou espírito, eu não preciso de ninguém interceder por mim. Eu me salvo. Eu me salvo. Essa é a doutrina espírita. Não precisa de um mediador. Eu sou o meu próprio mediador. É preciso conhecer a fonte do espiritismo. Levítico 20, 27. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhação será morto. Serão apedrejados e levarão sua culpa. Amados, a lei ela era tão exigida que se do meio do povo de Deus fosse aos augouros, aos adivinhos, para consultar a eles eram automaticamente excluídos da comunidade, até mortos. Mas a palavra de Deus disse que aquele que pratica tais coisas também morrerão, mas a morte eterna, porque estão deixando de acreditar no Evangelho, na Bíblia Sagrada, para acreditar em fábulas humanas. Filhos, hoje vemos um espetáculo deprimente, mas muito real. Pessoas que chegam a ponto de se consagrar ao demônio. E muitos estão conscientes do que estão fazendo. Fazem isso para obter dinheiro. Infelizmente, filhos, sabe, está tão escancarado, né? Muitos cantores, para ter fama, se fazem oferendas de sangue para obter famas. E até mesmo nossos antepassados, infelizmente, para obter terras, foram a esses lugares para pedir a esses guias posses, dinheiro, riqueza. E essa maldição pesa sobre nós até hoje e precisa ser cortado. Filhos e filhas, o demônio acaba destruindo ainda mais nessa vida aqueles que se consagram a ele. A vida dessas pessoas se torna um caos, uma infelicidade. Além disso, uma vez que se consagram a ele, se não se desfazer dessa consagração durante a vida, serão condenados. Enquanto nós estamos sobre essa vida, nós temos a chance de nos converter, de nos arrepender e de clamar a misericórdia de Jesus. Olha, filhos, se não consigo fortuna ou saúde, vou a algum lugar onde fazem trabalho, onde existe o tal pai de santo, a tal mãe de santo, aquele que faz cirurgia espiritual. Ah, tá, aqueles que fazem cirurgia espiritual.
Quantas pessoas já foram lá em Goiás, em um certo lugar onde faz cirurgia espiritual, sem corte. Pessoas da minha família já foi. Pessoas que buscam a cura em lugares espíritas. Satanás cura daquilo, mas coloca outra doença. Porque ele cobra. Tudo que Satanás dá, ele cobra. Satanás não dá nada sem esperar algo em troca. Ele te dá saúde, mas rouba a sua felicidade, rouba o seu casamento, mexe no seu financeiro, para você sempre ficar dependente dele e voltar ao mesmo lugar para pedir mais, você achando que é bênção, mas está buscando maldição. Filhos, filhas, eu quero simplificar para você. Quero simplificar. Eu quero passar aqui, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônio e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e dos demônios. Na verdade, quando você realiza um trabalho que lhe mandaram fazer e consegue o que deseja, daí em diante trava-se um pacto entre o demônio e você, uma aliança. Mesmo que você não tenha levado muito a sério essa aliança, o demônio leva. Ele não brinca. Ele acaba tendo poder sobre você. Isso é espantoso o que eu estou dizendo. Sim, é espantoso. Mas é real. Nós não imaginamos o quanto o demônio é mau e mentiroso. Ele te oferece saúde e riqueza, mas é mentira. Mas é mentira. Porque toda a riqueza que você vai ter, todo dia que você vai ter, não vai dar para pagar as suas dívidas. E toda a saúde que ele te dá, ele coloca algo por trás dessa saúde, ele adoece alguém da sua família. Ele é mentiroso. Nós não podemos contribuir com Satanás. Nós não podemos brincar. Filhos, você contraiu uma dívida com o inimigo quando você foi lá. Eu contraí quando eu fui. É preciso romper com essa dívida. É preciso ir para o Padre, confessar, comungar, arrepender e voltar a buscar a sua fé em Jesus Cristo. Filhos, não estou falando contra as pessoas espíritas, compreende isso. Não estou falando contra as pessoas, estou falando contra o ato, contra o culto. Contra as pessoas que frequentam a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu não estou falando mal delas. Eu estou falando para você que é cristão e pratique essas coisas. Sabe, na roça e também nas cidades, as pessoas acostumam recorrer a benzedores. Um velhinho que faz uma oração, certos rituais para devolver saúde, para encontrar coisas perdidas, para conseguir emprego, casamento, dinheiro. Parece tão simples, tão inocente. Que mal tem isso? São Paulo diz que o próprio mal é o demônio. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Filhos, vamos falar algo sério. Eu queria que as pessoas que já foram benzedores ou espiritismo, você escrevesse aí, eu já fui em espiritismo. Queria que você escrevesse aí sem medo e sem ter vergonha de se manifestar. Eu já fui ao benzedeiro e ao espiritismo. Porque eu quero declarar algo aqui. Não precisa ter medo, pode dizer.
mesmo que você já confessou e hoje não vai mais. Vou falar algo sério sobre os passes espíritas. Olha, a Andréia já foi em benzedor, né? Valério, o que mal tem eu em benzedor? Ele fala de Deus, mas quem ensinou aquele benzimento? De que origem aquelas orações? De onde veio aquelas orações? Muitos benzedores, você nem ouve o que eles estão falando. Eles ficam ali. Você não sabe, pega um galinho de arruda, o galinho vai murchando, ele vai falando que você está amarrado, que a sua vida está amarrada, que você está carregado. Não é isto que eles falam? Que você está sobrecarregado. Olha, os passes espíritas são dos meios que Satanás mais tem utilizado para contaminar as pessoas que recorrem a essas práticas. Quando alguém recebe um passe espírita, essa pessoa está se deixando ser tomada por entidades. Entidades que podem estar incorporadas na pessoa, que para nós, na verdade, é o próprio demônio. Ou então, mesmo que a pessoa não esteja incorporada, ela certamente te invocará, olha para você ver, a força de determinada entidade sobre você. Por isso que pessoas não conseguem casamento, não conseguem namoro, não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ser felizes no trabalho, na sua profissão, ser realizado, não conseguem empreender seus negócios não são bem sucedidos, seus projetos não são bem arquitetados. Por quê? Alguém levou você lá, ou você foi, e sobre a sua vida foi invocado esta entidade. Essa entidade agora tem acesso sobre você. Até no momento que você se arrepende, confessa ao Padre e não torne mais a cometer este pecado. Você está me entendendo? Quando a pessoa recebe um passe, por vezes ele é dado em alguma parte do corpo da pessoa. E para cada parte, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Para cada parte existe um significado para esse tipo de passe espírita. Você vai recordar agora, hein? Porque geralmente esses passes são dados na cabeça, nas costas, no peito, nos braços e na perna. Sim ou não? Não é verdade? Quando você se permite viver isso, o que de fato acontece é que você está se associando a esses espíritos e está correndo um risco muito grande de colher frutos amargos provindo de Satanás. Filhos e filhas, eu quero que você agora observe o que eu vou dizer. Existem superstições. Nossos pais eram muito supersticiosos, lembra? Superstições, simpatia, amuletos. Tem muita gente que ainda são levados por simpatias, amuletos e as superstições. Sim ou não? Toda pessoa acaba se prendendo a um determinado objeto ou um tipo de rito e esquece de que o Senhor de todas as coisas é que somente Ele é capaz de nos livrar de todo o mal que nos cerca. Tem pessoas que acabam se colocando a fé em algo morto, né? Sem vida, um objeto, desviando assim a sua fé em Deus. É algo impressionante. Entre esses amuletos eu quero citar uns aqui. As figas. São sinais com o dedo, Assim, assim,
Existem muitas figas, né? Pessoa que faz os cruzes para trás. Isto é símbolos e práticas demoníacas. Patuás. Vamos aos patuás. Geralmente, né, é um pedaço de pano ou um objeto consagrado a uma determinada entidade. Vamos lá? Dente de alho, plantas. Sabe aquelas plantas lá que muitas pessoas plantam, comigo ninguém pode, arruda. Planta com superstição. O mal não está na planta, o mal está na intenção que foi levada aquela planta para casa. Ervas, ferradura. Quantas vezes você chegou numa casa aí, numa fazenda, tem aquela ferradura na porta da sala, né, de 7 furos? Isso é patuá. Pé de coelho, cristais, sinos, incenso e aí vai, muitas outras coisas. Sabe, filhos, essas formas de superstição, ela tira Deus do centro e coloca a idolatria a essas coisas. Quem nos salva não é mais Deus, mas são os objetos que nós usamos. Símbolos, né, do infinito. Tem muitas pessoas que têm um símbolo do infinito, um transilim com o símbolo do infinito, com aquela pimentinha, com a lua e com o sol, aquele pingente lua e sol. São todos símbolos da nova era patuás. Vamos às oferendas espíritas? Sabe, nesse tipo de oferenda existe uma grande contaminação espiritual. Uma porta escancarada para o demônio que age diretamente na pessoa que envolve com esse tipo de malefício. Há um envolvimento direto, irmãos, com a entidade, como já frisei muito lá atrás, com o espírito de Satanás, que solicitou da pessoa algum tipo de oferenda, de oferta para fazer aquilo que a pessoa lhe solicitou. Existe diversos tipos de oferenda que esses espíritos malignos exigem das pessoas, que recorrem a elas, para que a pedido delas sejam atendidas. Vamos lá. Quando eu fui, né, me pediu para comprar bebida alcoólica, carne, toalha branca, vela preta, vela vermelha e todo esse tipo de velas. E aqui vai, ó, bebidas. Você já foi em algum lugar que te pediu bebidas, cigarros, charutos, velas, comidas de diversos tipos, animais vivos, sangue de animais e por vezes o maior dos absurdos. Quantos terreiros exige até mesmo sacrifício humano? Bebês, algo muito sério que acontece. Você já viu falar de casos de crianças que sumiram e nunca foram encontradas? Pessoas que sumiram do mapa e nunca foram encontradas? Pode ser que foi encomendada pelo próprio demônio. E essas pessoas foram, pode ser, compreenda, foram sacrificadas aos demônios, ao sangue. Valério, mas as crianças é inocente. Como que vai sacrificar uma criança para o demônio? Não é a criança que está sendo sacrificada para o demônio. É o sangue que é derramado em oferenda ao demônio. A criança está salva, mas o sacrifício que fez foi em adoração ao demônio. A pessoa que praticou este culto, ele está adorando ao demônio. É o sangue, não a pessoa. Às vezes a pessoa inocente foi morto e ali ela não vai pagar por aquela culpa. Foi o jeito que foi, sabe? O método que foi usado e a forma que foi usada. Sabe, as oferendas sempre é ligada a vários tipos de ambientes. A cachoeiras, as encruzilhadas, em cemitérios, pedreiras, nos rios, nas ruas, nas esquinas, nas matas, até mesmo dentro da própria casa da gente, né? E nos próprios terreiros. Quantas vezes a gente chega em uma casa e ali tem a imagem de um santo de cabeça para baixo dentro de uma xícara de café, de um copo de água. Isto é
magia. Isto é magia. Quantas pessoas colocam imagens debaixo da cama porque foi ensinado algo que vai trazer namoro? Quantas pessoas pegam imagens e coloca debaixo da imagem dinheiro? Isto é ocultismo. Isto é pecado. Filho, sabe, atenção, hein? O nível de contaminação com esses objetos, tipo de objeto envolvido com as trevas, é muito grande. Isto é um pacto com o próprio demônio. Sabe, há casos de verdadeiras possessões diabólicas por causa desse tipo de envolvimento. Eu já dei esse testemunho, né, em vários grupos de oração que eu já preguei. Mas certo dia eu estava em casa, isso era por volta de 10h30, 11 horas da noite. E me bateram aqui na porta de casa pedindo socorro. Porque uma jovem tinha ido a certo lugar e lá ela estava estranha. E fui nesse lugar. Chegando lá, esta jovem ela estava se contorcendo como se fosse uma cobra. Com os olhos todo virado. Sabe, a parte branca toda para frente. E falando com vozes diferentes. Não era apenas uma voz, como você está me ouvindo, você está ouvindo uma voz só. Não, da boca dela saía várias vozes mais estranhas. E quando eu cheguei naquele lugar, o Espírito Santo já me suscitou. Aqui é um lugar onde é invocado Satanás. Eu vou responder para você daqui a pouco. Aqui tem uma pergunta, Valério. Ter imagem de santo em casa faz algum mal? Porque tenho Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Desterro. Tá, daqui a pouco eu vou responder, viu? Boas perguntas. Então, eu comecei a rezar não, parei perto dela e a voz começou a zombar de mim rindo, falando assim: eu só vou sair quando aquela mulher me ordenar. Eu falei: demônio, você não vai sair quando aquela mulher ordenar não, porque você e ela são uma só pessoa. Você vai sair pela ordem do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos oração, joguei água, sabe, tinha uma água lá que a mulher, dona da casa, falou que era água abençoada, e o irmão que foi comigo, sem discernimento, não pegou a água, e quando esse irmão jogava água sobre ela, ela ria, pedindo mais. Eu falei: irmão, para, eu trouxe água. Quando eu comecei a jogar água exorcizada, sabe, o que estava incorporado nela começava a gritar: para que está me queimando, para que está me queimando. Então, eu sempre tenho uma cruz exorcizada. Sempre tenho uma cruz exorcizada. Peguei essa cruz e toquei na cabeça daquela mulher. E ela começou a gritar, um grito mais estranho, como se fosse de lobo. E começou a gritar: está me machucando, para. Eu falei: não vou parar enquanto você não sair dela. E foi quase uma hora de oração e nada. De repente o Espírito Santo fala assim: só pela ordem de Nossa Senhora. Meu irmão, quando eu comecei a rezar Ave Maria, o Espírito que estava nessa mulher disse: esse nome não, essa mulher não, deixa eu ir embora. Eu falei: vai em nome de Jesus. Aquela mulher foi liberta. Onde que ela estava, Valério? Ela foi na casa de uma cartomante praticar quiromancia. Olha o que aconteceu com essa menina. O demônio abaixou nela na casa de uma cartomante. Não é brincadeira, irmãos. Minha irmã, eu vou responder para você agora, de todo o coração. Olha, certo dia eu fui numa casa rezar para uma família e eu estou quase terminando, tá bom? O assunto é sério, mas eu estou quase terminando. A gente poderia ir mais longe, mas não quero tomar muito tempo de vocês não. Certo dia eu fui rezar numa casa e quando eu cheguei na casa tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida linda, mas me incomodou. Eu rezei para aquela família e aquela imagem me incomodando. Parece que o demônio estava naquela imagem, me incomodando. E aí no final
Eu vi tudo o que aconteceu, e tudo que está acontecendo é por motivo daquela imagem que estava lá. Presta atenção. Presta atenção. É pelo motivo daquela imagem estar lá. Eu perguntei, minha filha, de onde veio esta imagem? Ela disse, irmão, esta imagem que me deu foi a minha avó. Ela tinha terreiro de macumba e esta imagem ficava lá no centro do terreiro dela. Hoje ela converteu ao evangélico e me deu todas as imagens. Eu falei, junta todas as imagens. E era muita imagem. Falei, quebra todas. Porque veio de um lugar onde foi consagrado e sobre aquelas imagens foi invocado o nome dos oguns, dos orixás, dos guias. Olha, Tranca-Ruas, Maria Padilha, né? Maria Padilha, você não sabe, o Zé Pilintra, Maria Padilha, são os espíritos que levam a bebedeiras, as orgias, a pomba gira, e há outros tantos guias que eles invocaram sobre aquelas imagens. Quebrou todas. Outro dia eu topei com ela e disse, meu irmão, minha casa está numa paz. O que levou à desordem? As imagens consagradas. Ter imagem, dá licença. Como eu tenho a de São Padre Pio, aliás, uma imagem ganhada de meus irmãos aqui, que me deram de aniversário o ano passado. Quero agradecer muito a vocês. Tenho um respeito muito grande pela imagem de São Padre Pio. As imagens da igreja são imagens sagradas. Valé, mas não são as mesmas imagens? Não. O que é imagem? Deixa eu esclarecer para vocês. Imagem é retrato. Alguém pode pegar o meu retrato, sabe? E tirar o original dele e falsificar. Foi adulterado o meu retrato. Aquela imagem foi adulterada, embora pareça a mesma imagem de São Padre Pio, mas o que está naquela imagem no Espiritismo não é bênção, é maldição. As imagens que você ganhou e que você ganha, você tem que saber a origem de onde elas vieram e quem te deu elas. E quem te deu elas. Porque as imagens dos nossos santos, como São Padre Pio foi um grande padre que lutou muito com o demônio, 50 anos de luta contra o demônio, imagem de Santa Teresinha, imagem de Nossa Senhora, imagem de Jesus Misericordioso, né? Imagem de São Geraldo, imagem, quais são as imagens? Vai dizendo aí, são muitas imagens. Quando nós compramos elas e levamos para o padre abençoá-la, o padre tem que abençoar a imagem. Se você não tem se você tem imagem na sua casa que não passou pela bênção do padre, você tem que levar essa imagem para o padre abençoar. Porque quando o padre clama sobre aquela imagem a bênção de Deus, aquela imagem se torna um sacramental. O que é sacramental? Uma presença de Deus em casa. Essa imagem representa a presença de Deus em casa. Ela é abençoada. Ter imagem não é pecado, mas ela tem que passar pela bênção do Padre. Como o crucifixo tem que passar pela bênção do Padre, como o Santo Terço tem que passar pela bênção do Padre, porque ela se torna um objeto sacramental. Como tem os objetos de maldição, como eu disse para vocês, né? Quais são os objetos de maldição? Dente de alho, plantas, ferradura, pé de coelho, cristais, chifres, cabeça de touro, são objetos satânicos. Nós temos objetos da igreja, sacramentais, sinal da bênção de Deus. Essa nós podemos ter, eu tenho aqui o São Padre Pio, Jesus Misericordioso, Nossa Senhora das Graças, Sagrada Família, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Jesus. Eu tenho várias imagens aqui que são sacramentais, que quando eu olho para elas, me levam a rezar. Então, filha, ter imagem nunca foi pecado. A imagem faz milagre, Valério? Não. A imagem não faz milagre. A imagem, ela me leva a olhar para a vida do santo e lutar para que eu possa viver como ele viveu. A imagem é um retrato.
Eu quero dizer para a Dali, né, Dali? Mamãe, a Dalva, hoje você tem o retrato dela. Quando você olha para ela, você relembra toda aquela pessoa dócil, né? Mãe, companheira, não é verdade? E você quer ser como ela. Assim também quando eu olho para o retrato de São Padre Pio, eu tenho que lutar para ser como ele. Ter imagens não é pecado. O pecado é como nós utilizamos da imagem. O pecado é quando nós colocamos a idolatria na imagem, quando nós colocamos o poder na imagem. A imagem não tem poder. A imagem representa uma pessoa que deu a vida por Cristo. Você está entendendo? Por isso que não é idolatria, como os protestantes dizem, não. Por que eu me reverencio diante de uma imagem? Reverência é como eu me reverencio diante de uma autoridade. Quando eu faço continência, né, lá no tiro de guerra, no exército, a gente é obrigado a fazer continência. É o respeito, é a veneração, não é adoração. Olha, tem 3 tipos de culto. Tem o culto de dulia. Dulia é o culto prestado aos santos, quando nós fazemos as festas nas igrejas, né, novenas. Dulia, nós passamos a estudar a vida dos santos e passamos a imitá-los. O culto de dulia é imitar os santos. De hiperdulia, o culto de hiperdulia é quando é prestado a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora está acima dos santos. E o culto de latria, é o culto prestado somente a Deus, onde nós devemos dobrar nossos joelhos e esperar somente dele o milagre. Nem Nossa Senhora faz milagre, ela pede um milagre para nós. Nossa Senhora não faz milagre, o santo não faz milagre, eles pedem para nós e Deus envia através dele e dela o milagre. Você está me entendendo, filhos? Então não é pecado ter imagem. Devemos saber quem está nos dando imagem e quando ganhar essa imagem, já correr e levar para o padre abençoar. O erro não está na imagem. O erro está naquilo que colocou sobre a imagem. Amém? Eu espero que essa catequese tenha sido para você um ensinamento. Um ensinamento muito profundo. Não precisa de você ir no benzedor para pedir para abençoar os seus animais, a sua lavoura. Não precisa. De forma alguma. Através do Espírito Santo você tem esse poder. Chame uma pessoa da igreja. Chame um católico. Chame um católico. Chame o padre. Não chama benzedor. Porque você não sabe o que está rezando sobre as suas terras. Valério, mas fulano ele tem poder de expulsar cobras. É lógico, filho. O mal tira o mal e coloca outro mal. Eu estava trabalhando num lugar e o gerente da fazenda disse assim para mim: olha, você é de igreja, né? Você conhece alguém que faz uma reza braba? Porque aqui as galinhas estão morrendo tudo, tentando cobra em cima de cobra aqui e está até perigoso entrar cobra dentro de casa. Eu falei: meu irmão, se você permitir, eu posso fazer uma oração? Você não vai gastar nada, eu estou trabalhando. Na hora do almoço eu faço essa oração. Pode ser? Ele falou: pode, mas você benze? Eu falei: não benzo, eu oro. Porque benzimento é do demônio. Quem tem o poder de benzer é só o padre. Leigo não benze. Leigo ora. Ele falou: não, então tranquilo. Irmãos, comecei a rezar. Fui no meio do mato. Já de cara apareceu uma cobra com a boca toda aberta. E ela morreu. Depois dessa oração, nunca mais houve uma peste de morte naquela fazenda. Porque o que retrai a maldição, o que afasta a maldição, é a bênção. É a bênção. Tem uma irmã, né, ela entrou em contato comigo que as galinhas estão morrendo todas. Mas só de eu pensar aqui na fazenda dela e de pedir a Deus, eu tenho certeza que a bênção já chegou lá. Não precisa de muitas coisas, não. Sabe, irmãos,
Os antigos não gostam que eu fale isto, porque a cultura do brasileiro ela é embreada pela cultura afro, né? Quando os nossos irmãos afros trouxe a cultura espírita para cá, misturou muito o sincretismo. Então presta atenção, nem tudo que se diz que é Deus, tá? Quem não aceita Jesus na Eucaristia não é cristão. Que Deus possa abençoar vocês, amados. Deus Pai de amor e de misericórdia, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora, se algum desses mal que nós acabamos de citar aqui com essa catequese parou sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha fazenda, sobre os meus terrenos, influências essas negativas que vieram dos nossos antepassados, por cultos e oferenda ao Espiritismo e às obras das trevas, ou até mesmo nós, com a nossa falta de conhecimento, buscamos que essas maldições sejam cortadas agora. Faz o sinal da cruz. Que essas maldições não atingem mais a minha saúde física, a minha saúde emocional e a minha saúde espiritual. Que eu seja neste momento curado e que minha casa receba a libertação de todas as contaminações. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno que tem entrado nos matrimônios para destruir os matrimônios. Muitos das nossas famílias passaram pelo divórcio, se separaram e hoje tem casamentos que não está bem. Que seja rompida essa maldição e que os casamentos sejam neste momento abençoados. Senhor Jesus Cristo, todo espírito de homossexualidade, do lesbianismo, todo espírito de pornografia, de masturbação que parou sobre nossa casa, da sexualidade, da fornicação, da prostituição, do adultério, que veio sobre laços de família, maldição de família, seja agora cancelado em nome de Jesus. Todo problema no ouvido, de surdez, nos olhos, de cegueira, nos lábios, na boca, nas cordas vocálicas, de mudez, todo mal que parou sobre ouvidos, bocas, olhos, sejam cortados agora. Todos os espíritos que tomou conta de braços, perna, coluna, corpo, estômago, que veio de proveniência de maldição, sejam cancelados agora essas dores. Esses filhos sejam libertos, em nome de Jesus Cristo. Toda tontura, labirintite, sinusite, rinite, broncosinusite, todo problema no pulmão, toda dor na cabeça, toda maldição que foi lançada na cabeça, trazendo dores crônicas, sejam canceladas agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o poder de Satanás que tem agido para colocar doenças no coração, problemas cardíacos, sejam cancelados agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esses filhos e filhas recebam agora a libertação. Que essas casas recebam agora a purificação e libertação de todos os fluidos negativos do Espiritismo, como móveis mexendo dentro de casa, objetos mexendo, barulhos na horta, telhas quebrando, janelas batendo, visão, vultos, vozes chamando, sejam cancelados agora neste momento, Jesus. Porta de fogão batendo, Jesus. Portas batendo de quarto, de banheiro,
fiação queimando, lâmpadas queimando. Seu Jesus, todo espírito está usando para trazer prejuízo para essa casa, como vários objetos queimando, eletrodomésticos, TV, tudo que estiver impregnado nessa casa, que venha de proveniência de ocultismo e de maldição, que essa casa agora receba libertação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso auxílio contra as forças ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todo espírito maligno que anda pelo mundo para perder as almas. Eu abençoo os automóveis, os carros, ônibus, motos, que o demônio está danificando, estragando, causando muito prejuízo, gasto. Que esses automóveis sejam abençoados, e se há alguma força do mal, ocultismo, maldição impregnado nesses automóveis, saiam agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos, filhas, eu vou estar salvando este ensino e estar postando no grupo do WhatsApp, para você que quer retornar a ver novamente, tá ok? Que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente, derramando muitas bênçãos, muitas graças, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dúvidas que vocês tiverem, pode ir no meu privado do WhatsApp, tentarei responder, e se não souber, estudarei para te responder. Mas está aí, desde quinta-feira nós começamos a rezar pela libertação, sexta também, e hoje eu quis mostrar para vocês de onde vem as contaminações. Deus abençoe, fique na paz.